Bem-vindos, Fraters! O nosso grupo no WhatsApp funciona da seguinte forma. É um estudo direcionado exclusivamente por mim. Só eu tiro as dúvidas, só eu ensino. Não é um grupo aberto onde idiotas entram e ficam falando besteira, eu tenho que ficar corrigindo, ok? Ali nós estudamos um grimório por vez, tá? Já estudamos 3 grimórios. O interessante tem o estudo da semana, página tal a página tal. Eu faço uma live por semana para tirar as dúvidas, ok? Se você quiser entrar hoje, como estamos no 4º mês e você consegue pegar todos os estudos desde a primeira semana do nosso grupo do WhatsApp, que já estudamos 3 grimórios nesses 4 meses, você consegue pegar o estudo da primeira semana. Então, 4 meses de R$40, 160. No próximo mês é só 40. Se você entrar no 6º mês, será R$240. Depois, só 40 por mês. Simples. Bom dia, meus amiguinhos. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Você que não me segue aí, né, já bota seguir o canal. Você que tem vontade de saber sobre assuntos relacionados à magia, à espiritualidade, bota seguir o canal. Mas não esquece, já pega o sininho, bota ali ativado para receber todas as notificações. Clique em todas, tá? Porque o YouTube está tirando essa notificação aí, se você não ficar colocando, o robozinho vai lá e tira. Você que já é meu seguidor aí também aproveita e confere. Já deixa o like para não esquecer, para ajudar esse canal a ter um bom engajamento, tá? Deixa o like, comenta no vídeo se você tiver alguma dúvida e vamos direto aí ao assunto desse vídeo. Vamos falar sobre Lilith. Quem é Lilith? A Cabala judaica fala, o Talmud fala que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Beleza, esse é um conto mitológico, folclórico, judaico, né? Tudo bem, dá para descartar? Sim ou não? Ok, eu vou falar para vocês da Lilith que eu tive, a minha experiência com Lilith. Ah, mas você já fez evocação de Lilith? Você já cultuou Lilith? Não, nunca cultuei Lilith. Não vou mentir aqui para vocês. Mas como é que foi a minha história com Lilith? A minha história com Lilith foi a seguinte. Quando eu estudava a Cabala judaica e tinha as minhas evocações apenas angélicas, tá? E principalmente com o arcanjo Uriel, para quem não sabe, ele é meu protetor, o arcanjo Uriel, né? Primeiro subi na árvore da vida, como eu sempre ensinei, nas Sefiras, para depois descer nas clifas, tá? Foi assim que foi a minha história. Porque eu precisava das duas coisas, das duas experiências. Por quê? Para você equilibrar, né? Hesed, Gevurah, você precisa ter Tiferet. Você tem que experienciar as duas coisas para você conseguir ter o equilíbrio. Mas não só essas 3 sefiras, você tem que experimentar todas as sefiras, tá? Tem sefiras ali de benevolência, né? Caridade. E nessa sefira aí eu ficava extremamente caridoso, chorava por qualquer coisa. Quando eu estava experimentando nessa etapa de experimentação espiritual que eu tinha na Cabala judaica lá, na parte das sefiras, tá? É bem assim que funciona, tá? Não é diferente disso não, você vai ser energizado e irradiado por essa energia e você vai ficar assim, tá? Por isso que eu digo que as pessoas não devem começar direto na árvore da morte, porque na árvore da morte, ela tem muitas clifas ali que contrabalanceiam as sefiras. Então tem as de luxúria, tem de orgulho, tem de avareza, e assim por diante, tá? Então por isso que tem que começar primeiro na árvore da vida. Já vi youtubers draconianos, luciferianos falando que primeiro se começa pela clifotes, pela árvore da morte. Está completamente errado. Se você descer primeiro na árvore da morte, você vai se perder lá e não vai se achar nunca mais. É igual você ir para um labirinto no escuro, nunca mais acha a saída dali, tá? Você vai se perder ali, tá? Você vai se destruir ali. Então, ouça o meu conselho. Primeiro, antes de fazer magia, principalmente com os daimons, etc., entrar nesse mundo, você sempre faça magia angelical. E eu recomendo a mais fácil o Arbatel, que é espíritos olímpicos, que já são seres sutis, não são anjos, mas são considerados como anjos, tá? Porque são bem de mão direita. Então, assim, falando sobre Lilith, quando eu estava experimentando essa parte aí judaica da coisa, tive essa experiência, foi positiva, e agradeço muito ao rabino que me ensinou, o Shalia, né, que me ensinou Cabala, ele é aqui da minha cidade, é muito gente boa ele, tá?
Shalia Yabenekov, o nome dele. E assim, o que acontece? Ele ensinou Cabala, depois de um certo momento, eu tirei tudo que tinha ali da Cabala judaica, porque eu conto nessa história que eu levei uma magia negra nas costelas, né, como se chama aqui no sul, né, tocaram uma magia negra em cima de mim, embora, é como eu tô falando, eu não estava zero espiritualidade nessa época, tá? Quem já sabe, eu fui pastor evangélico, né, dos 20 aos 24, daí eu larguei tudo, e eu acabei levando uma magia nesse tempo aí que eu estava fora de tudo da espiritualidade, eu estava só na materialidade. E aí quando eu levei a magia negra nas costas, as coisas começaram a piorar, cheguei no fundo do poço, que eu quis voltar para a espiritualidade, né, procurei as igrejas evangélicas, porque essa era a minha, a minha história anterior, né, só que eu senti que ali não era o meu caminho, porque eu não sentia mais nada ali. Né? Pensei assim, pá, Deus me vomitou, né? Ele não me quer mais. E aí foi quando eu descobri o judaísmo. E ali, sim, ali eu comecei a me conectar de novo com a espiritualidade. E foi bem bom. E ali com o arcanjo Uriel e o arcanjo Miguel, eu quebrei essa magia negra que foi feita em cima de mim. E a minha vida já começou a dar certo, começou a melhorar. Porém, eu me encontrava no fundo do poço. Cheguei uma hora que eu precisava de coisas materiais para me reerguer. Só porque os anjos não iam me dar nada material. Nada material. Só queria que eu ficasse na árvore da vida e tudo que já tem aí está excelente, já não precisa mais de nada. Então, mas não é bem assim que funciona, né? Os anjos não entendem como é que é viver aqui em Malkuth, né? Então, assim, aí eu quis algo mais e eu acabei descobrindo a Goécia, né? Através dos estudos que eu tive de Cabala, sabia que Salomão praticou a Goécia, mas não era essa Goécia de hoje. Era um outro tipo de evocação que ele acabou evocando Ashmedai e toda a sua legião, outros daimons também para a construção do templo e até para favores, sabedoria, etc. Então eu quis saber como que era feita a magia de Salomão lá que ele fez naquela época e acabei descobrindo a Goécia salomônica. Mas não é a mesma. Mas se atribui a Salomão, a gente sabe que não é. Mas tem partes ali que tem a ver com... A Goécia salomônica é um Frankenstein. É um retalho de várias coisas ali. Tá? E uma delas é um pedacinho do que Salomão praticou lá. Porque os selos é verdade, o anel de Salomão é verdade. E várias coisas é verdade, tá? Ok, vamos lá. Quando eu comecei a praticar, quando eu descobri a Goécia salomônica, antes de praticar ainda, eu estava estudando, estava pesquisando, sabendo quem são os daimons, sabendo o que é um círculo, sabendo o que é um triângulo. A mesma coisa que vocês fazem quando vocês não sabem nada de Goécia salomônica. Eu comecei a pesquisar. Nesse momento, é o que eu falo nas lives. Quando você se aproxima da Goécia salomônica, ou dos daimons, ou dos seres clifóticos, eles já se movimentam no mundo espiritual e se aproximam de você, tá? Como que isso acontece? Através de sonhos, através de coisas que você começa a aparecer tudo na sua frente, agora é só sobre daimons, começa a aparecer daimons, não para mais, tá? É assim. Antes ainda, deixa eu fazer um link aqui para vocês entenderem que agora eu vou começar a falar de Lilith. Antes mesmo de eu ser pastor, lá com 20 anos, com 14 anos eu era virgem. E teve uma deidade que apareceu para mim. Né? Era à noite, eu tinha me levantado para ir dormir, para ir no banheiro, desculpa. Fui no banheiro, fiz o que eu tinha que fazer, né? Fiz um pipi lá, pra madrugada, voltei para a cama. Quando eu me deitei na cama, eu fiquei deitado na cama, né? De olho fechado, pensando em alguma coisa, não me lembro o que, para voltar a dormir, sei lá. E de repente eu comecei a sentir uns toques aqui na minha perna, assim, ó, como se fossem uns arrepios. Aí eu, né, mexi a perna e tal, não parou, continuou de novo. Quando eu abri o olho para ver, tinha uma mulher sentada em cima de mim. Era Lilith? Eu acho que eu não sou assim tão merecedor de ter vindo a própria Lilith vir em cima de mim e fazer, né, me visitar, né. Eu acho que era uma Lilins, que se chama, né, que não era um sucubus também. Lilins fazem parte das legiões de Lilith, tá. Poderia até ser uma pombogira, podia, mas não parecia, tá? Não parecia porque a tipologia era bem de Lilith mesmo. Mas eu não acredito que tenha sido ela. E ali, beleza, aconteceu aquela experiência comigo. Estudando Cabala depois com meu rabino, o Shalia Yaakov, ele disse para mim o seguinte, contando as histórias do Talmud lá, né? Ele estava estudando Talmud, ele contou lá, chegou numa parte que ele começou a falar para mim de Lilith. Eu não sabia nada sobre Lilith. Né? Nessa época eu já estava estudando judaísmo, depois da magia negra.
quando eu estudei a parte sobre Lilith, teve uma parte que falou, primeira mulher de Adão, papapá, e na região da Suméria, lá daquela região, ela também ela era conhecida por vir à noite coletar sêmen de jovens virgens judeus. Primeiro eu não sabia nem se eu tinha sangue judeu ainda. Primeiro, né? Mas eu sabia que eu era virgem, eu era jovem, e ela veio me visitar, né? Na madrugada. E eu falei pro Xalia, cara, aconteceu isso comigo. Daí ele me olhou já assim atravessado, ah, tu tá mentindo. É verdade, cara, eu contei essa experiência pra ele, e dele assim, cara, provavelmente tem sangue judeu, cara. Tá, mas por que ela veio me visitar? Ela veio te visitar pra falar isso que o Talmud tá falando. Ela veio coletar sêmen teu pra transmutar pra criar mais legiões dela. Eu assim, ah tá, tudo bem. Eu acreditei e ficou por isso mesmo. Agora, eu contei essa história pra ele e aconteceu isso comigo. Vocês já souberam duas coisas agora. Que isso aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Muito novo, tá? Depois, lá na frente, depois da magia negra, quando eu procurei o judaísmo, eu comecei a descobrir quem era Lilith, tá? E aconteceu isso. E depois, quando eu terminei de adentrar na árvore da vida, eu tive todas as experiências com as 7 sefiras, né? Que são possíveis. Eu já disse que não é possível. Tem gente ensinando aí que você tem que até a 10ª, até Keter, você nunca vai conseguir chegar a Keter. São as 7. Por quê? Porque aquele plano é o plano de emanação, tá? Você só pode adentrar, como nós somos matéria, ao mundo da materialidade, da concretização, da materialização, tá? Tipo, que a trindade das 3 sefiras de cima, Keter, Binah e Roquimá, é o útero na realidade. Ela emana para essa dimensão aqui que nós estamos, tá? Quando eu terminei de adentrar nessa experiência que eu tive lá, aí sim, eu vi que os anjos não queriam. Agora vocês entenderam, agora eu vou falar, como eu falei dos anjos, que eles não quiseram me dar a materialidade, aí eu busquei na materialidade, eu fui atrás da magia que Salomão praticou. Aí eu cheguei na Goécia. E aí, quando eu comecei a estudar a Goécia, é incrível que tudo começou a aparecer para mim, foi Lilith, 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 Lilith. Eu tenho até uma experiência que aconteceu, tá? Não vou contar aqui agora, vou contar numa live. Quem quiser saber, entra nas minhas lives e pergunta qual é a experiência que eu tive com uma menina que tinha mais 2 pessoas que viram ela. Ela entrou em transe e ela fez coisas exatamente iguais de que Lilith fez comigo quando eu tinha 14 anos. E aquelas 2 pessoas que estavam presentes viram ela fazendo. Então eu tenho provas também. Então assim, isso agora, né, antes de começar a fazer Goécia, já quando Lilith se aproximou de mim. Eu tive outro caso também, só que assim, eu não estava cultuando Lilith nada, mas eu já cultuava ela sem ter altar, sem nada. Eu já achava ela maneira pra caramba, eu já estava estudando sobre quem era ela na magia luciferiana, já na demonolatria e etc. Já estava começando a me aproximar de Lilith. Eu já fiquei apaixonado por Lilith, na real, né? Pela figura tipológica dela, né? E descobri que Lilith ela não era a primeira mulher de Adão, etc e tal. Tá? Mas Lilith, né? Lilith nada mais é do que a criação. Ela participou da criação junto ao lado, ela foi criada junto com Samael. Junto com Samael e junto com... como Samael foi o primogênito, vamos dizer assim, então ela foi criada no começo já, daqui dessa porra toda aqui que é, né, nosso universo. E ela, junto com Samael, né, até diz isso na clavícula de Salomão, na página 281, tá? Não estou tirando isso da minha cabeça. Mas isso aí foi em Cabala, tá? Isso daí em Cabala também, porque os rabinos que falaram que o Talmud dizia uma coisa, mas tinha uma outra parte, e da Cabala judaica que dizia que Lilith foi criada ao mesmo tempo com Samael, o arcanjo Samael, tá? E isso foi repetido por Samuel Liddell McGregor Matters, líder da Golden Dawn, na página 281 da clavícula de Salomão, a chave maior, tá? Você pode conferir lá e ler que tá lá, tá? E então assim, Lilith, eu comecei a descobrir o que era Lilith na realidade. Não foi só a primeira mulher de Adão, né? Ela era uma história metafórica, né? E Lilith, ela é a mãe, ela é o sagrado feminino, ela é o útero. Só que é o útero para quê? Ela é o útero que, para você nascer agora na árvore da morte, porque todos nós nascemos aqui nessa região, aqui
nessa dimensão aqui, que é o planeta Terra, e você já nasce desligado da árvore da morte. Você só tem experiências para provar a árvore da vida. Agora, para você adentrar a árvore da morte, meu irmão, não é qualquer um que evoca um Daimon, evoca Lúcifer, evoca Beelzebub, evoca Astarote, Pazuzu. Não é qualquer um. Você tem que ter o carimbo do seu DNA, mas não o DNA da sua célula humana, o DNA da sua aura energética, que você foi gerado nesse mundo espiritual das trevas, do ocultismo, que é a árvore da morte, pelo útero. Esse útero, quem tem é Lilith. Você só pode adentrar no mundo espiritual da árvore da morte e ter contato com Samael, com Asmodeus, com os Daimons, com a porra toda, se você for escolhido por Lilith. Só ela pode te pegar pela mão e vai te botar lá dentro. Ela é o útero que gera. E por isso que Lilith e Samael andam juntos. Lilith, ela é a própria governante, essa é uma palavra legal, ela é a imperadora, né, da clifa de Gamaliel, né, que é ao contrário de Esod, né, a primeira sefira espiritual, a primeira mesmo é Malkut, né, que é a nossa 10ª sefirote aqui, vamos dizer, Malkut. Depois tem Esod. Para você chegar em Esod, você tem que ir pela árvore da vida. Só que ao contrário, para descer na árvore da morte é Gamaliel, e a imperadora da clifa de Gamaliel é Lilith. Então, para você chegar naquela primeira clifa, começar a descer agora na árvore da morte, só ela pode te tirar de Malkut e te jogar lá. Aí eu descobri todas essas coisas. Então, assim, naquela época começou a me aparecer muitas coisas. Assim. Inclusive, eu tenho um relato aqui para dizer bem legal com Lilith. Até tem uma música eu toquei no violão uma vez de madrugada e eu não fazia goécia salomônica ainda, tá? Eu era judeu só. Eu peguei o meu violão ali, eu tava fazendo uma live no Instagram, não me lembro, no Facebook, eu tocando, violão normal, assim, né? Pra galera, tocando rock and roll e tal. E aí depois eu desliguei e fiquei ali com o violão na mão. E eu comecei e fiz uma musicazinha pra Lilith. E eu nunca me esqueço, eu peguei. Não é uma música, é uma melodiazinha que tem, né? Que é. Sei lá, era uma coisa assim. Aí eu peguei o violão e comecei a fazer em forma de dedilhado clássico. E fiz uma musiquinha que ressoando isso aí como um mantra. Cara, é incrível. Que aconteceu assim, ó. Isso daí era mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia no meu bairro. Eu fiquei no meu quarto, né? Fechadinho ali, fazendo essa cançãozinha. De repente, os cachorros tudo do bairro começaram a uivar, cara, como lobos, assim, ó. Foi muito top, assim. Ali eu senti que ela se fez presente a energia dela e os animais sentiram e começaram, tipo, como a louvar ela também. Isso foi uma experiência que eu tive com o Lilith também. Fora daquela menina lá que eu vou contar na live, que aconteceu que tem 2 provas lá, que a mesma coisa que aquela menina fez, ela fez quando aquilo aconteceu comigo com 14 anos de idade, a tal Lilith fez. Porque eu não acredito que tenha sido Lilith que veio ali comigo, eu acredito que tenha sido uma legionária dela, tá? Vou ser humilde nessa parada, não vou ficar inventando mentira aí pra vocês. Então, o que acontece? Depois dessa parte aí de que Lilith se aproximou de mim, eu não virei um sacerdote de Lilith, eu não virei um cultuador de Lilith, mas eu dei a ela a minha reverência. Eu descobri verdadeiramente quem é Lilith, que não era aquele demônio, aquela vampira, aquele ser abortivo que vinha matar as crianças, né, que na qual Pazuzu protegia, por exemplo. Associaram ela a Lamashtu, né, que era uma deusa lá que matava as crianças. Não era, eu descobri verdadeiramente que é Lilith. Que ela era a rainha, a consorte de Samael, né, nosso reino aqui, governadores desse reino aqui, desse príncipe deste mundo, Samael, que rege toda a árvore da morte. Essa verdadeiramente é a Lilith. E sem ela, você não pode adentrar na Goécia. Você não pode adentrar na Goécia luciferiana. Você nunca jamais vai poder fazer um ritual de bruxaria, por exemplo, se você não pegar na mão de Lilith e ela te levar por ali. Daí vão dizer assim, ah, não, tu tá falando bobagem, porque ali é Hecate, é a rainha
das bruxas e não sei o que. Tá, para aí. Tem vários vídeos meus aí que eu ensino, né? Como Yahvé tinha outros nomes anteriormente, vários deuses foram sendo conhecidos com outros nomes. Tá, e quem duvida que Hecate não é uma tipologia de como Lilith se apresentou lá naquela época, por exemplo? Ou que não está errado também, se Hecate... Não, eu não acredito que Hecate seja a mesma Lilith, tá? Não acredito, mas eu estou dando um exemplo apenas. Hecate, ela está autorizada e tem essa função também. Não é só Lilith que adentra a pessoa na, na alta magia, por exemplo, no ocultismo. Mas tudo passa por ela. Ela é a grande imperatriz, por exemplo, como Samael é o imperador. As outras deusas estão abaixo de Lilith. É isso que eu quero que vocês entendam nesse vídeo, ok? Você que não deixou o like aí, deixa esse like aí, tá? Ajuda o canal, compartilha e deixa seu comentário. Se você discorda, não tem problema, pode comentar aí também que a gente troca uma ideia. Agora sim, mas não me venha com comentários fanatizados dizendo, mas na Torá, no Talmud está escrito isso, você está falando bobagem. Mas o outro mago falou aquilo. Em primeiro lugar, vamos deixar bem claro, ninguém tem como provar o que é. Nem eu vou dar certeza daquilo que eu estou falando para vocês. Como o Jean Valjean fala sobre Yahvé, diz assim, não quero que ninguém acredite em mim. Eu não quero, porque ele disse assim, eu tenho essa experiência comigo. Se vocês quiserem acreditar, acredito. Essa eu estou contando a minha experiência que eu vejo que eu tive com Lilith, ok? Um abraço aí todos para vocês, espero que o vídeo não ficou longo demais e compartilhem, ajude esse vídeo aí a compartilhar para ter bastante engajamento no meu canal e que possa muitas pessoas aprender mais sobre magia, ok? Um abraço e fiquem na paz e na sabedoria de Azazel.